A gente vai mergulhar aqui na história de um banco brasileiro que teve uma ascensão, assim, espetacular, e uma queda igualmente dramática. Uma história que foi do céu ao inferno num piscar de olhos, com um colapso que, sinceramente, pegou todo mundo de surpresa. Olha, para a gente entender bem como essa história se desenrolou, o mais curioso é que a gente precisa começar pelo final. Exatamente, pelo dia em que tudo ruiu. E o fim foi esse aí. De um dia para o outro, essa era a manchete em todos os lugares, abalando o mercado financeiro. A notícia, sério, caiu como uma bomba mesmo. Ninguém esperava. E claro, todo mundo começou a se fazer a mesma pergunta. Pois é, como que um banco que parecia estar no topo do mundo, de repente quebra? Essa é a grande questão aqui. E para a gente tentar encontrar as respostas, não tem outro jeito. A gente precisa voltar no tempo, lá para a origem de tudo. Vamos lá. Antes de se tornar esse gigante chamado Banco Master, a instituição era outra. Tinha um outro nome e, olha, um passado já bem complicado. Então a história começa lá em 1974 como uma corretora, a Máxima Corretora. Aí, em 1990, ela dá um passo importante, vira o Banco Máxima. E por um bom tempo, tudo parecia caminhar bem, sabe? Até 2016. Nesse ano, o banco enfrentou uma crise seríssima que quase acabou com tudo. E o motivo dessa crise? Bom, foi aquele clássico erro de colocar todos os ovos na mesma cesta. O banco tinha apostado quase tudo no setor imobiliário. A carteira de crédito deles era basicamente isso. E aí, quando veio uma onda de inadimplência nesse setor, não teve jeito. O castelo de cartas veio abaixo e o banco ficou à beira da falência. Mas é exatamente aqui, no fundo do poço, que a história dá uma virada, assim, de cinema. É o momento da ressurreição, com uma nova gestão, uma nova marca e a promessa de um recomeço total. É isso aí. Entre 2018 e 2021, um novo grupo de investidores assume o controle. A empresa é rebatizada para Banco Master e à frente de tudo isso estava Daniel Bueno Vorcaro, com um plano. E que plano? A ideia não era só salvar o banco, era transformar ele em outra coisa. E claro, para uma transformação dessas, precisa de dinheiro. E eles chegaram com muito, 400 milhões de reais. É uma injeção de capital gigantesca, que foi o combustível para essa virada que estava por vir. E a estratégia era muito clara, muito direta. Basicamente, 3 pilares. Primeiro, injetar esse capital todo para dar fôlego para o banco. Segundo, diversificar a carteira de crédito para nunca mais depender de um setor só. E terceiro, lançar uma marca nova, o Banco Master, para mostrar para o mercado que a fase ruim tinha ficado para trás. E essa diversificação foi radical. Eles saíram daquele foco quase exclusivo em crédito imobiliário e abriram o leque. Passaram a oferecer empréstimo consignado, crédito pessoal, seguros, serviços financeiros, até banco de investimentos. Ou seja, era um banco completamente novo. Bom, com a casa arrumada, dinheiro em caixa e uma estratégia nova, o resultado foi impressionante. O que veio a seguir foi uma fase de crescimento explosivo. E o ano de 2024, esse foi o grande ano do Banco Master, o auge. E não era só impressão, não. O mercado reconheceu essa virada. A Fitch Ratings, que é uma das maiores agências de classificação de risco do mundo, deu um upgrade na nota do banco. Subiu de BBB para A-. Para quem não é do mercado financeiro, isso é tipo receber um selo de qualidade, sabe? Uma confirmação de que o banco estava sólido e confiável. E nesse ano de ouro, em 2024, eles fizeram uma jogada de mestre, a aquisição do Will Bank, um banco digital super popular com um foco muito forte no público das classes C e D, principalmente lá no Nordeste. E olha o tamanho do impacto disso. Com uma só tacada, o número de clientes pessoa física do banco pulou para 10 milhões e meio. É um crescimento absurdo que colocou o Banco Master de vez no mapa do varejo bancário. Mas eles não pararam por aí. Logo depois veio outra movimentação gigante. O banco estruturou um investimento de R$ 1 bilhão na Oncoclínicas, que é uma das maiores redes de tratamento de câncer do Brasil. Isso mostrava que eles não estavam fortes só no varejo, mas também no mercado de capitais, em grandes operações. E aqui a gente consegue ter uma noção da escala das coisas. A gente está falando de um investimento de R$ 1 bilhão. Era muito dinheiro, mas o banco tinha fôlego para isso. Na metade de 2024, o patrimônio líquido deles já passava dos 4 bilhões. Eles estavam realmente gigantes.
Então, vamos recapitular esse caminho até o topo. Começa a virada em 2018, em fevereiro de 2024, compram o Willbank. Em maio, fecham um negócio com a Oncoclínicas e em outubro recebem o upgrade da Fitch. Era uma notícia boa atrás da outra, uma sequência de vitórias que fazia o Banco Master parecer, sinceramente, imparável. E aí fica a pergunta, né? Com um crescimento desses, com o reconhecimento do mercado, com tanto dinheiro envolvido, como é que tudo isso desmoronou? O que foi que aconteceu? E essa pergunta nos leva de volta exatamente para o ponto de partida, para aquele colapso súbito que fechou o capítulo final dessa história. É importante a gente entender bem o peso desse termo, liquidação extrajudicial. Isso não é um plano de recuperação, não é uma segunda chance, é o fim da linha. É quando o Banco Central intervém e basicamente decreta o fechamento da instituição por insolvência. Acabou o jogo. E o que mais choca nisso tudo é a velocidade. Pensa bem, apenas um ano depois de todo aquele sucesso, de todas aquelas manchetes positivas, as operações do Banco Master foram encerradas. Em menos de 12 meses, ele foi do auge absoluto ao fim definitivo. Então, a gente termina com a pergunta que vale ouro. Como? Como uma instituição financeira que era elogiada por todo mundo, que estava cheia de dinheiro, que parecia estar no topo do mundo, como ela simplesmente desmorona de um jeito tão completo e principalmente tão rápido? A história do Banco Master acaba virando um alerta. Um lembrete de que no mundo das altas finanças, às vezes o sucesso esconde riscos que ninguém está vendo, e que a vitória de hoje não é, de forma nenhuma, uma garantia para o amanhã.